Oi, oi, gente! Então, estamos no 4º episódio do Pod NutriCast. Cada episódio aí tá maravilhoso. Se você ainda não viu os outros, depois que acabar esse vídeo, vocês voltem lá pra ver. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Julie. Vou apresentar pra vocês. A Julie, ela é educadora física. Ela tem um centro de treinamento, né, de CrossFit aqui na minha cidade, aqui em Dayal. E ela também trabalha com o Instagram, ela trabalha diretamente com mães, né, que é o mesmo público que eu acabo atendendo, então a gente vai trocar muita figurinha legal aqui hoje. Né, Julie, seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz por te ter aqui, né, e a gente não tinha muito contato, mas as coisas vão trazendo, né, as pessoas próximas, assim. Nosso trabalho, com certeza, tem muita coisa para agregar pro pessoal que está assistindo. E conta um pouquinho da tua história ali, se apresenta pro pessoal, acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar. Legal, legal, tudo bem, pessoal? Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz em estar aqui. A gente realmente não tinha muito contato, mas acho que as coisas acontecem quando elas precisam. As pessoas se unem quando elas precisam, quando realmente é para ser, né? Exatamente. E eu sou mamãe também, tenho 2 filhotes, a Alice tem 5 anos, o Bernardo tem 2 aninhos, são os figuras. O Bernardo tem quase a idade do Arthur, se eu não me engano. Sim. Ele é de quando? Ele é de maio de 2021. O Arthur também é de então. 31 de maio de 2021. Bem pertinho. Bem pertinho, né? Uma fase muito gostosa. E agora eles estão na fase que começa a falar, né? Sim. É muito bom. E então, Julie, como tu já teve 2 gestações, né? Trabalha com atividade física, então passou por vários momentos aí, né? Conta um pouquinho, assim, desde quando que tu trabalha com o CrossFit, trabalha, né, com o seu marido, né? Sim, isso, a gente tem, como a Thay falou, a gente tem a Fit Pro há mais de 9 anos, são 9 anos aí trabalhando com treinamento físico. Eu, há 5 anos, né, são 6 anos que eu tive o contato de gestar e poder fazer atividade física. Eu trabalhava com gestantes, mas, sinceramente, antes de trabalhar com as gestantes, a gente não sabe, não tem ideia do que é. Do que é. Então, eu realmente senti na pele o que é fazer atividade física estando grávida, né? E é bom até porque tu cria mais empatia com o teu público, né? Se colocando no lugar. Com certeza. Nossa, tinha movimentos que eu não tinha nem ideia, né? Que às vezes eu passava, sabia que aquilo lá era seguro, né? Totalmente seguro, mas eu não tinha ideia do sentimento que ela estava tendo, né? Então, depois que eu gestei é que eu realmente entendi, e depois para trabalhar com esse público foi muito mais tranquilo e muito mais fácil, né? Até a Fit Pro, ela já existe há 9 anos, né? Como eu comentei, o meu sócio é meu marido, o Milton, e o nosso principal objetivo com ela é proporcionar qualidade de vida para os nossos clientes. E depois que eu fiquei grávida, depois que eu, né, tive a Alice, essa vontade de ajudar mais mamães foi depois da gestação do Bernardo mesmo, né? Que eu tive essa vontade de ajudar as mamães. Até porque já tinha passado por 2 gestações, já tinha passado por atividade física na gestação, já tinha passado por atividade física no pós-parto, já tinha passado basicamente todas as fases, né? De recém-nascido, de introdução alimentar, de engatinhar, de andar. E aí eu me senti mais segura em relação a poder até compartilhar, né? A minha experiência com as outras mães e entender realmente o que elas estão sentindo. Querendo ou não, tu viveu na prática 2 vezes, né? Exatamente. E cada gestação é diferente. Exatamente. Teve uma experiência diferente em cada uma, né? Isso. Legal. Na gestação da Alice, vou começar bem do início, assim. Na gestação da Alice, eu treinei... foram 6 anos atrás, então eu treinei desde o primeiro mês até
ela nasceu com 38 semanas até o último dia. E o treino foi basicamente o CrossFit? O treino foi basicamente o CrossFit. O que aconteceu na gestação da Alice? Os primeiros 3 meses eu tomei, assim, realmente muito, muito cuidado. E fazia as coisas com um pouco de insegurança. Por mais que eu sabia... Mãe de primeira tinha viagem, conversado com o médico também tinha me orientado e tudo mais. Mas eu ainda ficava com aquela insegurança, né? E aí depois dos 3 meses, depois dos 3 meses eu fiz o meu treino normal. Do jeito que tinha que ser. E eu ia sentindo. Eu, na verdade, me usei como exemplo, né? É claro que, fica bem claro, né? Que eu não passo isso, por exemplo, alguns exercícios do CrossFit para qualquer mãe, né? Não é para qualquer pessoa que pode. Eu já era uma pessoa super condicionada, até já tinha participado de algumas competições de CrossFit amador. Então, eu era uma pessoa, eu sou, na verdade, uma pessoa bem condicionada. Então, eu tinha total capacidade para fazer aquilo. E até quando eu postava, assim, nas minhas redes sociais, que eu tava fazendo determinado exercício, um exercício bem básico, todo mundo conhece, o agachamento. Mas só porque tinha uma barra nas costas, que eu tava agachando, nossa, eu fui muito criticada. Fui crucificada, na verdade. O que vinha de mensagem, nossa, você é uma irresponsável, esse bebê vai nascer... Para de fazer isso, você não sabe o que tá fazendo. Pelo contrário, né? Eu sabia o que estava acontecendo, tinha me informado, tinha estudado. Estava preparada, porque já vinha de anos, né? Fisicamente, físicas, né? Teoricamente, já tinha, né? Então, não tinha o que realmente dar nada de errado e não deu nenhuma das gestações. Eu fiz exercícios que, como eu falei, hoje eu não passo para as minhas clientes, porque elas não têm o mesmo condicionamento que eu. Mas talvez vocês já devem ter visto em algum próprio Instagram da vida, grávida pulando corda, grávida se pendurando na barra, grávida virando de cabeça para baixo. É claro que são movimentos que realmente nessa fase gestacional não existe o porquê fazer. Mas como eu me sentia bem e gostava daquilo, eu ia fazer comigo, né? Não faço isso com as minhas clientes. Sim, não, é bom porque a gente também tem que ter uma questão de responsabilidade, né? Exatamente. Que a gente tá lidando com pessoas que não têm a mesma rotina, não têm o mesmo condicionamento, como você mesma falou, né? E assim, toda essa tua experiência, então, hoje, né, tu tá trabalhando, desenvolvendo isso no Instagram. Isso. E entregando conteúdos para mães, assim. Para vocês entenderem, né? A Júlia, ela trabalha... já há 1 ano, mais ou menos, né, com o Instagram também. E ela ensina várias coisas, assim, inclusive no dia a dia, né? Como diminuir até dor na lombar, por causa de ficar carregando o filho e tudo mais. Coisas que tu pode fazer deitada na própria cama, assim, né? Exatamente. Em casa, com, né, as coisas que tem, assim. Então, eu achei muito legal isso, porque no puerpério a gente não tem muito... poder de se locomover sem o filho, né? Não. De sair de casa sem a criança e tudo mais. Então, poder fazer isso dentro de casa, na comodidade e tudo mais, ajuda bastante, né? E conta um pouquinho como foi essa tua trajetória ali de entrar no Instagram e trazer esses conteúdos assim para mães e tudo mais. Tá, deixa só, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar como foi a minha volta à atividade física depois da gestação. Tá. Que com o Bernardo, com a Alice, as duas foram cesáreas, eu tive cesárea das duas, não consegui parto normal. E aí da Alice eu voltei com 45 dias após. Mas esse voltar de 45 dias foi um voltar assim. Eu fazia na minha casa, ou até mesmo eu ia, né? Porque era meu, então eu ia em qualquer horário lá na Fit Pro, né? Eu voltei com exercícios que justamente eu mostro no Instagram. São exercícios simples que trabalham mobilidade, são exercícios que trabalham estabilização, são exercícios totalmente seguros para esse retorno. Afinal de contas, foi uma cesárea e aquilo ali ainda não está cicatrizado, a gente precisa ter um cuidado muito maior, né? E aí foram treinos curtos, de 12 minutinhos, 15 minutinhos, era o tempo que eu tinha, né? Apesar de não ter passado por... Eu não posso reclamar de nada, assim, nem da gestação, nem no puerpério. Não tive problema com amamentação. Foi realmente maravilhoso, né? As crianças quase não tiveram cólicas. O Bernardo, que
Com 4 meses, resolveu não querer mais dormir direito à noite. Ele ficou até um ano e 2 meses, basicamente, sem dormir. Mas eu fazia o meu treino. 12, 15 minutos, essa era a minha rotina. A ideia é justamente criar esse hábito e retornar o hábito, né? Na verdade, né? O hábito eu já tinha. Mas então a ideia de 12 minutos era justamente para não ficar parada, né? Para eu me movimentar. Eu já vinha de uma vida muito ativa e se eu parasse aquilo lá ia ser pior para mim, para minha cabeça, né? Exato. E aí do Bernardo eu demorei um pouquinho mais para voltar, porque acho que por ser a segunda gestação, eu tive muita dor na cicatriz. Então assim, foram 15, 20 dias com bastante dor mesmo na cicatriz por causa da cirurgia. E aí eu demorei um pouquinho mais, mas o retorno foi igual. Foram treinos leves, foram treinos bem seguros para essa gradativo, volta. Assim? Exatamente. Mas o mais importante era assim, todo dia eu fazia um pouquinho. E isso foi me ajudando imensamente. E aí o Instagram veio por isso. Porque esse hábito de ter atividade física, quem gosta, beleza, vai lá e faz, não tem nenhum problema. Agora, quem não gosta, começa a se contar a historinha, né? Eu hoje eu tô muito cansada, hoje eu tenho muita coisa para fazer, hoje realmente o filho demanda muito, né? A gente quer ser mãe, a gente quer ser profissional, dona de casa, esposa, meu Deus, são muitas tarefas, né, que a gente quer assumir. E esse tempo todo eu aprendi e quero muito levar para vocês que não precisa ser assim. O que precisa ser feito é pra gente. Acho que a gente tem que se colocar como prioridade e a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Várias amigas que tiveram, eu pedi o relato delas, como é que tá sendo esse retorno? E a maioria não volta cedo, a maioria volta depois de 2 anos, 3 anos, tem uma que tá voltando com 5 anos. Porque eu acho que nunca se colocou como prioridade na vida. É que a gente... que ter filho tira a gente um pouquinho, né, de protagonista da nossa própria vida. Isso. A gente se coloca em segundo lugar para poder dar o nosso melhor pro filho, né? E aí a gente também tem os outros, né, as outras papéis, né, que a gente exerce, né, que é dona de casa, esposa, mãe, filha, né, porque também tem pais, tem tudo isso, né? Então, só que a gente esquece também que pra gente conseguir reger tudo isso, nós temos que estar bem, porque, querendo ou não, a mãe, ela é o pilar de uma casa, de uma família, né? E daí tudo começa a fica estressada com o filho, fica estressada com a casa, só que por isso que a gente tem que ter um momento pra cuidar da gente, né? E olhar a atividade física não como uma obrigação, a alimentação saudável não como uma obrigação, mas como algo que vai deixar a gente melhor, que vai deixar a gente mais preparada, vai deixar a autoestima mais elevada, né? Se olhar no espelho e tá feliz com aquilo que tu tá olhando ali, que tu tá vendo, é muito bom. Tu fazer as atividades sem tanta dor nas costas e tudo mais, é muito bom, né? Então, é bom a gente sempre resgatar isso. Por que eu tô fazendo isso, né? Não é por ego, não, é porque vai me fazer bem, né? E uma coisa bem legal é que a maioria das mulheres, elas querem voltar à atividade física para voltar com o corpo. Estético total. Estético. O corpo realmente, você fica mais flácida, você tem mais gordura, então a celulite tá mais aparente, você olha, tá às vezes tudo caído, então tu olha no espelho, realmente, tu não gosta daquilo que tu tá vendo. Só que naquele momento, são tantas tarefas, são tantas coisas, que aí tu vai contando historinha. Mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. E aí tu vai contando historinha. Essa noite o filho não dormiu? Essa noite o filho não dormiu. O que mais tem? O que mais pegou? Sono. Tenho que acordar várias vezes à noite, porque, né? E vira um vício esses pensamentos, né? Vira e passa dia e tu não fez nada pra mudar aquilo. E a atividade física, isso eu quero que vocês gravem, mamães, gravem muito. A atividade física, ela é inegociável contigo, é inegociável pra tua vida. A atividade física, ela muda a tua vida, porque pode ser por pouco tempo ali, esses 12, 15, meia hora que tu tira pra ti, é um momento que tu tá
se conectando contigo mesma, é um momento que tu tá prestando atenção na tua respiração, é um momento que tu tá prestando atenção em qual movimento tu tá fazendo. Então vai muito além da estética. Eu sempre sou a favor de falar que a estética é uma consequência de todos os hábitos que tu tem na tua vida. E, na verdade, isso está se tornando ao contrário, né? Então, quando você quer voltar logo da gestação, né, do pós-parto, ou talvez não seja nem pós-parto, né? Porque depois de 1 ano, 2, acho que nem é considerado mais pós-parto. Já saiu do puerpério. Já saiu, né? Então, a gente quer fazer tudo. Quer ficar com um corpo mais legal, quer isso, quer aquilo, enfim. E, na verdade, o primeiro que a gente tem que buscar é realmente a nossa essência e o porquê, como tu falou antes, e o porquê que eu tô fazendo isso por mim. Como você falou, eu também tenho essa frase. Se eu não tô bem, eu não consigo cuidar da minha família, do meu marido, da minha casa, enfim, né, da minha vida profissional. Não tem, eu não tô bem. Eu quero ser... Tem uma frase muito legal que eu gosto, que é assim, a gente quer ser bem-sucedida, né? A gente quer ter sucesso. Só que a gente esquece que pra gente ter sucesso, a gente mora no nosso corpo. E aí, como que tu tá levantando durante, né? Como tu levanta todos os dias da cama? Você levanta com dor de cabeça? Você levanta cansada já? Sabe? Você passa o dia com dor nas costas? Você passa semanas com dor no ombro, na cervical? Isso é qualidade de vida. E fica reclamando um tempão. Né? Ai, que dor, não aguento mais essa dor, não aguento mais essa dor. Tá, e o que tu tá fazendo tu tá fazendo pra mudar, né? E é muito bom a gente falar sobre isso, assim, porque eu mesma, eu já fiz muito tempo atividade física por estética, né? Só que a partir do momento que eu virei essa chave na minha cabeça, hoje eu vejo a importância que tem a atividade física para um todo, assim, não só pro estético, porque senão... o estético, ele não vai te manter motivado, ele não vai te manter ali fazendo aquilo ali, porque a gente não coloca a estética como prioridade, porque isso não é uma coisa que a gente precisa, né, é uma preocupação tão grande, não é isso que nos mantém vivos. Agora, se tu olha pelo pilar de saúde, que pra mim é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu quero viver bem, quero viver muitos anos, quero poder curtir meu filho, netos e tudo mais, né, e pra eu ter isso, eu preciso estar bem de saúde, eu preciso ter um condicionamento físico bom, eu preciso de tudo isso, né? E hoje eu me conecto muito mais com esse propósito que é o que me motiva muito mais a fazer o que precisa ser feito, que é fazer atividade física, que é comer bem, né? Que é tomar água. Ontem mesmo eu vi um gifzinho no Instagram, né? Que tava escrito... um menininho vendendo água, e tava escrito assim, cirurgia de rim, 24 mil reais, uma água, 2 reais, entende? É isso aí. E é uma coisa que a gente fala brincando, mas tem gente que não toma água. É verdade. Né? Assim como tem gente que não faz atividade física e tá uma bomba relógio, né, em questão de saúde, e poderia estar lá fazendo. Sim. Então, quanto mais a gente criar essa consciência de que a atividade física não é estética, mas que através dela, né, o resultado vai ser também estético. Com certeza. Não adianta, as coisas vão mudando. Não adianta. Nós, mulheres, por mais saradas que a gente tiver, a gente vai achar um problema no nosso corpo. Não tem, é da natureza. É a busca, né? É a busca sempre pela... E é muito engraçado, assim, né? Lidando com as mulheres, até no meu Instagram e no próprio presencial aqui, eu vejo muito assim, ó, as mulheres... que tem em torno de 20 até 35 anos, talvez um pouco menos. É muito estética. Fazem loucuras para ter o corpo perfeito. Não querem nem saber da saúde. Querem o corpo perfeito. Treinam 3, 4 vezes por dia. Aí, lógico que não são mães, né? Para treinar mais vezes. Mas, enfim, falando de mulheres no geral, né? E então, fazem essas loucuras, não estão nem aí pra sua saúde, e depois dos 35, ou virou mãe, ou começa a aparecer os problemas. Aí começa a dor aqui, dor ali, e aí tu vai se conscientizar de que realmente, não, eu preciso fazer atividade física realmente pra minha saúde, não pra ter essa estética. E não pra ter isso. Uma coisa bem legal também que eu gosto de falar... é que a gente precisa pensar como que a gente quer chegar com 70, com 80 anos.
Isso eu penso muito. Você quer chegar, talvez na nossa... Primeiro na que nossa a gente família, quer chegar, né? Primeiro que a gente quer chegar. Tenho certeza que a gente vai chegar mudando a nossa cabeça do jeito que a gente tá mudando. Acho que a gente vai chegar com certeza. Mas assim, provavelmente você deve ter algum exemplo na família de alguém lá com 70, 80 anos, o quanto essa pessoa tá dependendo de outra para viver. Né? Seja para ir no banheiro, para a mobilidade totalmente dirigir, comprometida, nenhuma força, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força. Então a força é uma capacidade física extremamente importante, muito mais do que, por exemplo, ter um músculo, ganhar massa muscular, ser hipertrofiada, entendeu? É a função do nosso corpo. O que te faz levantar da cama, o que te faz sentar, o que te faz andar, tudo, né? Na terceira idade, tudo exige uma força muito maior do que hoje. Com certeza. E aí tu vais fazer isso quando tiver com 80? Não, você vai começar agora. Só que é difícil realmente você ter essa visão. Você tem que estar com a cabeça muito aberta para pensar, eu tô fazendo isso hoje... Pensando lá, né? Porque a gente quer as coisas momentâneas. Mas no pensando agora, você pode pensar em ficar bem para cuidar dos seus filhos, para cuidar da tua casa. Se você não estiver bem, como a gente já comentou, você não vai ter força, você não vai ter disposição para ficar brincando com o teu filho, correndo, pegando ele no colo, porque tá cheia de dor. Eu vejo isso muito nítido com o meu filho e os meus pais, né? A minha mãe brinca com o Arthur um pouco, tudo mais, nossa, eu já tô cansada. E ela falou, como que tu aguenta o dia inteiro? Eu falei assim, hoje, claro que é só mais final de semana, porque durante a semana ele tá na escola, né? Só que a gente tem que dar um jeito, né? Porque a criança demanda atenção e tudo mais, a gente dá um jeito, né? Só que eu vejo, hoje eu sou mais nova que eles e tudo mais, só que eu vejo eles assim como tem essa necessidade de brincar, de deitar no chão, de correr e tudo mais, e já não tem mais toda essa disposição. Às vezes nem consegue, né? Nem consegue sentar sozinho no chão, por exemplo. E graças a Deus, hoje todos meus pais são ativos também, que isso eu acho muito importante, né? E a gente já tem esse exemplo vindo de casa, então é bom, sabe? Por isso que eu digo, mães, pais, esse é um exemplo que vocês podem dar para os seus filhos e devem dar para os seus filhos. Porque a atividade física deve ser tratada como algo inegociável desde a infância. Isso mesmo. Né? Então não adianta querer que o filho faça atividade física se você não faz. Não adianta querer que o seu filho coma saudável se você não come, né? Todos os exemplos que você acha que vale a pena passar para o seu filho por questão de para que ele tenha uma vida mais saudável, para que ele faça escolhas mais saudáveis, para que ele tenha, até em outros setores da vida, não só na parte que envolve a saúde, mas todos os exemplos, eles vêm de nós, né? Então, como que você quer que o seu filho cuide do próprio corpo lá na frente, da própria saúde, né? Então, é melhor pensar agora, né? Com certeza. E uma mãe... por mais que, como a gente estava falando, que o tempo às vezes fica escasso, que fica curto, que a gente está estressada, que mal, às vezes não conseguiu nem tomar um banho direito, né? A gente tem que sempre lembrar o nosso propósito, porque isso que faz a gente dizer sim e lutar contra a própria mente, né? Eu tenho uma outra frase também que eu gosto, que é assim, ó, o nosso corpo, ele precisa ser funcional para nossa missão, que é ser mãe. Ele tem que estar funcional. Quando existe alguma dor, quando existe algum problema ali na tua saúde, ele não está sendo funcional, né? Uma articulação doendo, não consigo às vezes pegar meu filho no colo porque meu ombro dói. Pô, ele está sendo disfuncional. Ele não está sendo funcional. Não, e eu gosto bastante, assim, de trabalhar isso. Eu até falei, como eu comentei contigo antes, né, da gente começar. No último episódio, a Camila, que estava aqui, minha amiga, nutricionista também, ela contou sobre a história dela, né, que também faz atividade física todo dia, e até o próprio marido falou, a Cami tá falando aqui que faz atividade física e que é tudo beleza, mas não é bem assim, a maioria dos dias é disciplina, não é porque ela acordou, ai que feliz, eu tô indo pra academia, não, é porque é um compromisso com ela mesma, e isso é o que a gente tem que sentir, né, criar esse compromisso com a gente mesma, assim. Eu posso até falar brevemente um pouquinho da minha história, que eu também tive vários enfrentamentos, assim, comigo mesma, no pós-parto, porque eu queria voltar a fazer atividade física, eu sentia essa necessidade, né?
essa vontade, só que ao mesmo tempo, a minha rede de apoio não tinha como me apoiar muito, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem suas atividades. O Arthur 100% comigo, eu fiz alguma coisa que eu podia fazer em casa e tudo mais, só que não consegui me manter, né? Eu tava numa fase que eu não tava conseguindo ter esse foco mental e criar essa disciplina. Diferente de hoje, que de tanto eu trabalhar, né, comigo mesma, terapia e tudo mais, eu consegui mudar esse foco. E hoje, quando eu falo aqui que o meu propósito não é mais estético, mas sim saúde, né? Isso foi uma virada de chave para mim, para hoje eu conseguir ter atividade física como amiga e não olhar, que saco, eu tenho que fazer isso, sabe? Então, tem dias que eu não quero? Tem dias que eu não quero, mas eu me comprometi com isso, né? E o que me sabotava muito é quando eu queria perfeição. Eu vou todos os dias, eu vou de segunda a sexta, né? Vou todos os dias, tal hora, fazer tudo perfeito, porque não adianta eu começar assim, tem que começar perfeito, né? Isso. Aquela coisa que vai nos sabotar lá na frente. Antes mal feito, né? Do que não feito. Aí, pensando e junto, né, com a terapeuta e tudo mais, eu cheguei na conclusão de que eu só preciso começar. E não preciso começar perfeito, né? E foi o que eu fiz, começando 2 vezes na semana. Agora eu quero, daqui a pouco, incluir mais um. E se eu conseguir me manter fazendo 3 vezes, pra mim já é um ótimo avanço, né? Pra criar esse hábito, pra instalar isso na minha mente, né? Sim. Então, aos poucos a coisa vai fluindo e daqui a pouco eu vou sentir a necessidade de estar lá. De fazer, né? Mais. De fazer mais. É isso mesmo. Isso vai me puxar e não vai ser a obrigação. Só que não acha que isso vai acontecer de uma hora para outra. Às vezes pode demorar 1 ano, pode demorar 2. Então, nesse tempo todo, o que vai ter que te manter vai ser a disciplina. Você vai ter que ter disciplina para sustentar isso até virar uma coisa, que legal, que delícia. Hoje eu vou pra academia, hoje eu vou fazer exercício físico. Né? E uma coisa bem legal em relação aos filhos é você colocar o seu filho em algum esporte. O esporte, ele te dá essa disciplina. Eu tenho a Alice e o Bernardo, eles vão na natação desde os 6 meses. E tem dias que a Alice fala, mamãe, eu não quero. Eu não quero. Mamãe, hoje não. Não. É inegociável. É 1 vez por semana. É inegociável. Porque eu sei que é só até chegar lá. Depois lá já é muito legal. Ela brinca um monte, ela pula um monte. Se diverte. Ela se diverte. Mas assim, se eu fosse atender sempre os pedidos dela, a gente ia faltar um monte. Porque ela não quer ir. E isso é bom para até aprender essa questão da responsabilidade com o compromisso, com o autocuidado e tudo mais, né? Exatamente. Uma curiosidade minha, antes da gente ter a Fit Pro, logo quando eu me formei, eu fui professora de handebol. Eu trabalhei em escolinha num projeto social, que existe ainda aqui na nossa cidade, é o Vale do Handebol. Então eu fui professora lá. E aí eram nas escolas municipais e no início do ano, era muito engraçado. No início do ano, meu Deus, as aulas eram lotadas, porque era realmente bem legal, era dinâmico. A gente trabalhava brincadeiras lúdicas, né? Era o esporte, mas brincadeiras lúdicas. No início do ano, até abril, as turmas eram lotadas, de 50 alunos para cima. Aí, conforme ia passando os meses, ia diminuindo, até que chegava final do ano, uma turma com 50, às vezes não sobrava 20. Nossa! Então, assim, era realmente... E aí, claro, eu não tinha filho, eu ficava julgando um pouco, né? Hoje eu não julgo tanto. Mas eu pensava assim, meu Deus, o dia que eu tiver um filho, eu quero que ele entenda isso. Quando ele vai assumir um compromisso, no início do ano, ele vai até o final com esse compromisso. Ele vai assumir esse compromisso até o final, até quando acabar. Não ficar começando e parando. Era o que eu percebia das crianças. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Ou oscilando de esporte muito também, né? Oscilando. Tudo bem, às vezes realmente tu tá buscando um esporte, né? Não me identifiquei com um, não me identifiquei com o outro, tudo bem, mas você tem que investigar com o teu filho se é realmente isso ou se é porque ele não quer ir, né? Mas essa disciplina, eu acho que a gente consegue dar bons exemplos logo no início na infância. E aí, cara, imagina, se tu crescer com isso, lá na frente, qualquer obstáculo, qualquer
problema que aparecer... A criança vai ser mais persistente, ela né? vai persistir, senão a gente desiste muito fácil das coisas, né? Uhum. Inclusive, até nesse trabalho que eu faço, que tu faz com o Instagram, com mídias sociais, né? Se a gente não tiver persistência, a gente desiste todo dia, porque é uma demanda, assim, ó, grande. Tá? Grande. E assim, não é nem só o tempo que tu tá lá preparando conteúdo e tudo mais, tu depende também de um engajamento bom, né? Depende de várias coisas, né? E às vezes até em momentos em família, assim, que, podia tá só fazendo isso, mas tô ali com o celular gravando, eu tô ali editando, eu tô ali fazendo coisa. Então... tudo existe disciplina, né? Tudo na nossa vida é disciplina, né? Só que a gente, então, tem que escolher as nossas batalhas, né? Exato. Porque também tem uma coisa, né? Tu não praticar atividade física e depois lidar com uma doença, tu também vai ter que... Vai ser uma outra vai batalha. Ser uma outra batalha, bem pior, né? É melhor batalhar sabendo que tu vai ter um resultado positivo, que vai te agregar, que vai te trazer benefícios, né? Momentâneos e a longo prazo, do que tu batalhar com uma doença, batalhar com um problema de locomoção ou com qualquer outra coisa que envolve, né, a não prática de atividade física, ou não cuidado com a alimentação, né? Perfeito, é isso aí. E realmente é bem difícil colocar isso na cabeça das pessoas em geral, né? Às vezes eu fico refletindo comigo mesma, né? Por que é tão difícil não seguir uma alimentação saudável, né? Por que né? Por que as pessoas... Por que é tão fácil ir lá e comer uma coisa pronta, comer um chocolate, do que tu comer uma fruta ou coisa assim, né? Por que para algumas pessoas é tão difícil tomar decisões que vão te trazer benefícios, né? Podia ser ao contrário, podia né? ser mais fácil, né? Em tudo, né? E falando nisso, eu acho que a gente podia tomar um chá, né? Vamos lá, eu aceito. A gente já separou aqui, pessoal, um chazinho de abacaxi. Aqui na nossa cidade tá frio. Aqui dentro ainda tá quentinho, pode perceber, né? Aqui tá. Aqui dentro ainda tá quentinho, mas um chazinho de abacaxi é um chazinho termogênico da Farmácia Deon. A Farmácia Deon, ela envia para todo o Brasil. E esse chazinho é muito bom. Ajuda a dar uma energia aí pro dia, deixar a gente um pouquinho mais concentrado, um pouquinho mais ativo. Inclusive, como um pré-treino, né? Olha! É super bem-vindo. Eu nem sabia que eles enviavam assim. Enviavam, e aqui também eu acho que eles entregam também, se eu não tenho dúvida. E é muito fácil, gente, é só um pozinho. Aí depois esquentar uma aguinha. Deixa eu pegar a tua xícara. Pode ser. Daí eu vou colocando aqui. E a Lu, a dona da Deon, que também gravou aqui comigo o segundo episódio, vocês precisam assistir se ainda não assistiram, sobre a vitamina D. Vale a pena. Vale super a pena. A Júlia já assistiu, né, Júlia? Vale muito a pena. A Lu aprendizados. A Lu também é aluna da Júlia, né? A Lu é nossa cliente, a Lu Israel. Ela também, o filho dela tem 8 anos, ela também buscou, né, o autocuidado aí com a atividade física depois de ser mãe. E é um momento tão gostoso que a gente tá ali cuidando de si mesma. Eu mesma, hoje, vou pra academia e fico pensando, cara, é um momento só meu. Exatamente. É só meu, assim, onde eu tô ali cuidando de quem cuida dos meus, né? Vamos ver se tu gosta, Júlia. Tô curiosa eu adorei, pra experimentar. Tá? Eu já tomei o de limão e o de morango. O de abacaxi eu ainda não tinha tomado. Vamos fazer um tchim-tchim. Ó. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Gostoso, Bom. né? Bem gostoso, Lu, Israel. Ó, aprovado. Aprovado. E agora vamos mudar um pouquinho de figurinha. Eu vou pedir pra Júlia contar também um pouquinho de uma área que é do meu domínio, assim, que é da fase de alimentação, né? Como que foi a introdução alimentar dos teus filhos? Como que foi vivenciar tudo isso e ao mesmo tempo, né, sendo empresária, sendo mãe, sendo esposa e cuidando da alimentação da família, né? Sim. O Milton e eu, faz uns 10 anos que a gente buscou essa mudança de vida. E 10 anos, olhem só, 10 anos, a gente ainda tem coisas pra mudar, a gente ainda tem coisas pra melhorar, né? E aí, quando a gente resolveu engravidar,
A Alice foi totalmente planejada, totalmente, desde a parte alimentar, porque eu acho que é muito importante a mulher... acho que tu trabalha com as gestantes também, né? Também, Thay? E ter esse acompanhamento antes mesmo de ficar grávida, né? Então, a gente tomou esse cuidado. Eu tomava anticoncepcional, parei 2 anos antes, e aí eu resolvi engravidar. E foi bem mais fácil, né? No segundo mês a gente conseguiu. E aí, como a gente mudou, foi muito mais fácil introduzir comida para eles, para Alice, né, no caso, que foi a primeira aí de tudo. O Bernardo foi um acontecimento que hoje, obrigada, meu Deus, por ele ter vindo, porque realmente, meu Deus do céu, hoje eu não me vejo mais sem ele. Ele foi um baita de um susto, assim. A Alice tinha 2 anos e 8 e foi realmente um sustão, assim. Nós não queríamos, né, não estava planejando. E a gente gosta de ter tudo planejadinho. Sim. E aí, a gente conseguiu ter, então, essa base alimentar. Aprendemos muito, muito mesmo, antes de engravidar. Depois, na gestação, com muito mais cuidado. E pós-gestação. E aí, quando começou a introdução alimentar, eu busquei um pouquinho mais de conhecimento. E até então, há 5 anos atrás... 4 anos e meio, mais ou menos, não tinha muita coisa sobre BLW. Tava bem no início aqui no Brasil. Tava bem no início, não sei há quantos anos ele tá, né? Mas enfim, não tinha muita coisa. E eu, no Instagram da vida, eu consegui achar uma tal de Érica Badalotti, alguma coisa assim. Eu acho que se digitar no Instagram é BLW, uma coisa assim. E aí ela falava muito. Eu comprei os livros dela. Inclusive, quando eu comecei, eu conversei com a pediatra. E a pediatra não conhecia quase nada sobre Mas tem isso. Pediatra ainda hoje que não conhece muito. E aí eu levei os livros para ela dar uma olhada. Eu li, eu estudei e tudo mais. E aí a gente começou a introdução. Então, a ideia era justamente apresentar de forma BLW ali. Mas 100% a gente não consegue. Hoje chama de... Participativa, né? Que é em pedaços. Que é juntar as duas formas, né, de oferta do alimento, né? É um pouco BLW e um pouco tradicional, que o tradicional não é misturado, triturado, é levemente papinha, né? amassado, assim, amassadinho. Então, a gente fez a participativa, acabou fazendo, porque realmente tinha alguns alimentos que a gente ficava na dúvida e tudo mais. Mas já sabia sobre o engasgo, já sabia todas as possibilidades que podiam acontecer, estudando, lendo isso, né? Então, antes de oferecer para Alice, eu realmente estudei e entendi esse mundo aí para poder oferecer para ela. Eu sou uma pessoa que, assim... Eu me considero com poucos medos, então eu realmente não tinha medo, e talvez essa segurança é que também me ajudou a introdução, né? Porque o que eu mais percebo são as mamães têm medo, né? De oferecer a comida em pedaço. E a criança sente o medo, provavelmente ela sentia a tua segurança também. Isso. E isso ajuda a criança a se sentir confiante ali. E nada aconteceu. Isso também foi muito julgada, principalmente pela minha família, né? Que não conhecia, mas como? Acham um absurdo, Achavam um absurdo, mas ao mesmo tempo achavam incrível. Que lindo, olha só. Nossa, tô comendo sozinho, né? E hoje tá aí, Alice e o Bernardo, eu sou bem chatinha, assim, com a parte alimentar deles. Gosto muito que eles... saibam o porquê, então eu explico muito para Alice. Bernardo ainda não entende, mas tenho certeza que ele tá no caminho. Eles começaram a comer sozinhos. Nossa, acho que não tinha nem 1 ano, o Bernardo já comia de colherzinha, assim, né? O Bernardo, inclusive, tem uma coordenação motora incrível. Ele caminhou com 9 meses, não tinha nem 9 meses, já estava caminhando. Nossa! Ele é muito... Nossa, cresceu no centro de treinamento. A coordenação motora dele é incrível, desse menino. É que incrível legal. mesmo. E menos de 9 meses ele caminhou. E hoje ele faz coisas que, meu Deus, me deixa de cabelo em pé. Enfim, e aí tá sendo muito legal essa experiência de ter... Foi muito legal essa experiência de ter oferecido os alimentos em pedaços. Eles entendem a importância. Mas, assim, no meio do caminho existem momentos ruins, né? A Alice passou por vários momentos e ainda passa por momentos ruins. Ela vai fazer 5 anos na semana que vem.
E de tipo assim, não quero isso, não quero comer aquilo, não sei o que, não quero, não quero, não quero. E aí tem as influências de fora também, né, Thay? Que às vezes eu não sei como driblar, sabe? Isso pesa bastante, porque os filhos nascem com a tendência de contrariar os pais, né? E quando eles começam a conviver com... eles terem as rotinas próprias deles, e nessas rotinas, né, tem momentos em que eles estão lá sozinhos, tendo as próprias refeições, tudo mais, é escola, é aniversário, enfim, tudo isso. Tem crianças que comem com a mesma, né, ideia, com a mesma linha de pensamento, que comem saudável e tudo mais, que os pais priorizam isso, mas tem crianças que não, né? E às vezes daí os nossos filhos que comem saudável vão chegar e conhecer uma coisa que não é tão saudável e vem, opa, por que eu não como isso em casa? Ser tão gostoso, né? Então daí a gente começa esse embate. E aí eles começam o posicionamento deles, né? Sim. Porque a criança, não é porque é criança que não se posiciona, né? Tem, e muito. Na verdade, já com 2 anos eu já vejo vários posicionamentos do Arthur em casa, assim, né? Então, é uma coisa que a gente vai sempre batalhar, né? Por isso que é muito importante, dentro de casa, a gente continuar mantendo o exemplo, assim. Isso. Não quero comer aquilo, mas também não vou abrir a porta de casa para o que a criança tá pedindo para comer naquele momento, que são os doces, guloseimas ou o que for, né? Sim. Não é porque tu não quer isso que a gente vai mudar tudo, toda a nossa rotina alimentar, todos os nossos hábitos. Não é bem assim, né? O padrão alimentar de casa vai refletir na vida adulta. Com isso certeza. Pode ter certeza, tá? Então, vale a pena a gente insistir. Insistir ali. E claro que nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo. Sim. Né? Eu tenho preferências alimentares dentro do que é saudável também. Eu adoro folhas verdes, mas não sou tão fã de alface. Prefiro uma rúcula, digamos assim. E é uma preferência minha, né? Então, as crianças também vão ter suas preferências ao longo da vida. Só que a gente tem que aí ter o discernimento. Essa preferência dela tá sendo uma questão pontual ou realmente ela não tá mais gostando disso e ok porque come aquilo os outros, né? Então, a gente tem que estar sempre observando, vendo como que tá a rotina alimentar dos nossos filhos fora de casa, quando a gente não tá junto também. Perguntar para a professora, observar para daí conseguir estar conduzindo isso da melhor forma, né, dentro de casa. Isso mesmo. E uma coisa que eu sofria muito no início, quando ela ia para fora de casa e comia as coisas ruins, né? As coisas ruins, guloseimas. Mas eu sofria muito mesmo. Não pode ser, não pode, ela não pode ficar comendo isso. Mas eu comecei a trabalhar a minha mente e coloquei na minha mente o seguinte, que ela vai comer guloseimas, ela vai ter os momentos dela, mas não pode ser uma coisa que vai fazer parte, que vai fazer parte da nossa rotina. Então, realmente, na nossa casa não tem bolacha, a gente não come pão por opção mesmo, mas assim, raramente tem pão. Ela gosta também, ela come. A gente não toma leite. Então, assim, tem uma série de coisas que hoje, eu vou abrir até um entre aspas, é uma coisa natural ter em casa, tradicional ter em casa. Comum, assim, né? Mas não é o que eu acredito, entendeu? Não é o que eu acredito. E assim, se a gente for olhar para trás, é até são coisas que até tiveram na nossa vida, na nossa infância, né? Sim. Que eu lembro que na minha infância foi quando estourou, assim, o industrializado. Infantil, principalmente, ali, bolachas e... Na escola era e tudo mais, achocolatado assim. Com bolacha. Exato. Então, a gente pegou essa porta de entrada aí do boom da industrialização em cima das crianças, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha até uma marca de leite que eu fiz coleção dos bichinhos, dos ursinhos. Sim, fazia comprar de tudo que é coisa. Às vezes abria o pacote só pra pegar o código de barra pra ter e comia um monte de coisa. Sim. Por quê? Porque o atrativo era ganhar um ursinho. Era um ursinho, então enchia a criança de porcaria pra ganhar um ursinho. Olha como foi lidado com a mente das crianças do passado, que somos nós, Sim. né? Só que hoje, graças a Deus, por causa da minha família, que sempre teve um padrão alimentar bom, assim, de comer tem a guloseima, mas também come comida, né? Senta à mesa, se reúne à mesa, sabe? Para olhar o que cada um come, para ter um momento de convivência, um momento, né?
Então, ainda bem que eu tive isso. Meu pai também sempre teve uma alimentação muito saudável e sempre incentivou muito isso e tal. Então, eu consegui manter isso como um padrão. E não quer dizer que, não vou no aniversário e não vou comer um pedaço de bolo ou coisa assim. Isso é pontual. Pontual. Né? Então, é muito bom a gente começar a ter consciência das nossas escolhas e não só fazer. Sabe? Sim, sendo automático, assim. Em relação a essa coisa de família, a minha família também. Meu pai ama plantar coisas, né? Então, ele planta batata, planta aipim. Então, lá em casa é sempre... tem muito brócolis, tem muito couve-flor, tem muito repolho, beterraba. Tudo que tu imaginar, ele gosta de plantar. Uhum. E eu cresci com isso. E quando eu comecei a entender o quão era valioso, sério, gente, eu acho isso incrível dele, incrível. Eu também Aquela acho horta isso. é maravilhosa, eu me encanto de ver aquela horta. Não, é um capricho que eles têm, né? É um cuidado. E a gente poder passar usufruir e passar pros... Exatamente, passar pros nossos filhos, gente, é demais, entendeu? É demais mesmo. E aí, depois que eu comecei a entender, realmente, meu pai e minha mãe fizeram... Não que eles não compravam, eu lembro que lá em casa, quando eu era pequena, fazia muito compra do mês, né? Uhum. E aí, a compra do mês era só um negocinho daqueles de iogurte. Só tinha 6, né? Que quando acabar, acabou, né? Acabou. Era um pacote de bolacha recheada, 1 ou 2, um pacote de salgadinho e mais alguma coisa. Mas assim, acabou aquilo lá, durante o mês tu não ganhava mais nada, era aquilo. Então eu cresci com isso. Com isso. Só que aí quando tu vai ficando adolescente, tu vai, né, tomando conta assim por si só, a indústria tá aí, né? Tu vai pelo mais fácil, você sai, você vai comer qualquer coisa, vai beber qualquer coisa. Agora, falando em bebê, eu lembrei de outra também. Esse final de semana a gente tinha um encontro de família lá, um aniversário. E aí tinha, né, todas essas... tinha refrigerante, enfim. Aí o refrigerante estava na mesa. Daí eu perguntei pra Alice. Olhei, Alice, tu sabes o que é aquilo lá que tá em cima da mesa? Ela me olhou assim... Não, era uma garrafa de coca. Não. Ai, obrigada, meu Deus. Ela não sabia que aquilo lá era coca. Coisa boa, que era né? refrigerante, no caso. E também eu não falei, né? Fiquei quieta, deixa ela sem saber. É só pra, né? Eu tava curiosa, realmente, assim, só sabe? pra ver, testar, assim, né? Se ela já Legal. tinha ou tomado. Quando não tivesse contigo e mas tal. acredito que não, senão ela teria me falado, né? Ela ainda não tem esse... discernimento, assim. Não vou falar porque a mãe não vai gostar. Não, E é muito legal que tu comentou isso, eu lembrei até de um episódio, tava no aniversário também, de família, assim, e tinha uma mesa baixinha, cheia de brigadeiro, assim, né? E o Arthur passava de um lado pro outro, e nem tinha um, né? Porque não sabe o que é, Sim. Né? Aí teve uma hora que alguém, acho que foi a minha mãe até, falou assim, Arthur, pega ali pra vovó um brigadeiro. Eu fiquei só olhando, assim, né? Ele pegou, entregou pra ela. Daí outra pessoa, traz pra mim também. Daí foi. Eu olhei pra ele, eu falei que ele já fez 2 anos e tudo mais. Eu falei, tu quer um brigadeiro? Não. Ai, que Daí legal. eu falei, não quer experimentar? Daí ele, não. Eu já sabia que ele ia dizer que não, sabe? Porque ele não sabe o que é. Então, na dúvida, não, né? E foi. Não experimentou, ficou ali e tal. Já aconteceu... Uma vez ele ganhou um bolinho, eu não sabia que tinha açúcar, né? E ele deu uma mordida, assim, eu só vi depois, assim, que eu experimentei, né? Aí, porque eu vi que ele não gostou muito, ele lambeu, assim, deu uma mordida, daí, não quer uma mãe? Não. Daí eu olhei, dei uma mordida, nossa, doce, tava tão doce, assim, eu pensei, eu jurava que era sem açúcar vindo da onde veio, assim, sabe? Quem deu. Aí, ok. Aí depois, eu pensei assim, não, é porque ele, né, não come açúcar, não tá acostumado com o paladar e tal. Aí eu tinha um tabletinho de chocolate 80% em casa. Aí eu dei pra ele e pensei, vou testar, né, como que tá. Aí eu falei, olha, quer um pedacinho de chocolate? Aí ele pegou um tabletinho pequenininho, acho que era da Nugalha ainda, de 80%, daqueles bem pequenininho. Comeu... Aquele chocolate amargão que, se duvidar, qualquer adulto não come. Não Por quê? come. Ele não quis o doce, o açúcar, porque o paladar dele se acostumou.
com o amargo, com o azedo, com o cítrico. Ele ama coisas, ele chupa limão. Então, são coisas assim que a gente foi moldando, trabalhando no paladar dele. E isso não é uma coisa assim, ai, coitado. Não é o coitado. A gente tem que entender que a criança, ela não tem discernimento para fazer boas escolhas por si próprias. Ah, tipo, eu vou comer porque é saudável. Sim. Ou não vou comer porque não é saudável. Eles não têm isso. E a gente tem que conduzir e ensinar isso para eles, né? Então, é muito bom, assim, a gente poder começar a ter mais consciência da nossa vida, das nossas escolhas, do que a gente está fazendo, do que a gente quer ter lá na frente, né? O que a gente quer que os nossos filhos tenham, sabe? Então, acho que muito valiosa essa nossa conversa aqui hoje. Sim, até deixa eu só dividir mais uma coisinha que daí é de mamãe de 2, tá? A Alice, a gente conseguiu também, até 2 anos, sem nada de açúcar. Mas o Bernardo não. O Bernardo foi bem difícil. O Bernardo foi... Aí foi até por isso as minhas crises, assim, né? Que eu tive que refletir e entender, assim, não é uma coisa que tá na nossa rotina. Porque ele via muito a Alice, né? A gente saía, a Alice comia, por que eu não posso? Ou a Alice ganhava alguma coisinha da escola... Ah, por que eu não posso? Eu quero também, né? Ele falava, mana, e eu olhava e queria. E aí eu acabei dando antes dele completar os 2 anos e tudo mais. Mas, aí de novo, foi essa minha crise aí. E hoje eu consigo entender que, tá bom, Júlio, beleza, eles vão comer, tá tudo certo. Eles também, né, vão ter os momentos, mas não tá na nossa rotina, é o que eu quero deixar pra eles. Né? É o que eu quero deixar pra eles. E o que importa é a base como um todo, né, da alimentação, como que também vocês vêm tendo em casa, a atividade física, esses exemplos todos, né? Então, sem dúvida, né, a alimentação deles lá na frente, eles vão sempre lembrar do que a gente espera do que veio sim, de né? casa, né? Eu também espero, né? Não vão me decepcionar, né? Não. Mas é isso aí, Júlia. Foi muito bom te ter aqui, muito bom te conhecer mais, né? Coisas que a gente talvez nunca sentaria e conversaria, né? Em algum momento. E eu acredito que tudo que a gente conversou hoje vai ajudar muita gente, vai ajudar você que tá aí assistindo, né? E esse é o propósito desse canal, né? Desse podcast, trazer cada vez mais pessoas, assim, com as suas vivências, os seus, né, trabalhos, tudo mais, para ensinar vocês que estão, né, vendo e acompanhando. Então, para que vocês não percam nenhum vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho, né? Compartilha com outras mães esse vídeo, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou deixar, vai estar aqui embaixo na descrição, o Instagram da Júlia, para vocês conhecerem o trabalho dela, né? Poderem utilizar do que ela entrega lá no Instagram dela, né? Para si próprias, assim, para as atividades, né? Às vezes, em um momentinho, uma soneca do dia da criança consegue ir lá fazer uma atividade, né? O pouquinho que vocês conseguirem trazer, né? Agregar na vida já vai ser muito, tá? Então, aqui embaixo vai estar o @ dela. Vai estar também o link do e-book que eu tenho, né, de receitas saudáveis para bebês. E é isso aí. Muito obrigada pela tua presença. E quem sabe a gente se vê em outro momento, né, da vida aí. Quem sabe numa próxima gestação. Não sei se já fechou a fábrica. Não, fechou a fábrica. Eu ainda não sei, né? Ainda vou esperar o que Deus tem para mim. Mas então tá, Julie. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Obrigada, Thay. Eu tinha que falar depois no final. Eu fiquei...